Olá, como vai? Aqui é o Rodrigo Ramos, Senhor Lucro, para mais uma dica hoje nesse podcast especial, onde eu vou falar de algo que é uma das principais formas de pensar que tem atrapalhado o dono de farmácia e drogaria. Eu vou me deixar por último. Eu falo que é uma armadilha, né? Eu chamava essa armadilha de armadilha do Rubinho, mas eu falei, o Rubinho é tão bom, né? O cara foi piloto de Fórmula 1, sucesso, venceu muitas. Mas é como se fosse uma armadilha da gente se deixar por último, né? Não vamos chamar de armadilha do Rubinho, não, porque eu gosto muito do Rubinho. Mas se a gente se deixar por último no negócio, a gente vai ficar por último e vai acabar não vendo o resultado. Como que é isso, Rodrigo? Eu imagino se você pega e numa farmácia sua que venda lá 100 mil por mês, né? E você se deixa pagar por último. E o que isso quer dizer? O teu lucro, você só vai receber esse lucro se sobrar mais na tua conta no final do mês. Essa é a armadilha de se deixar por último, de chegar por último. Porque se você se deixar chegar por último, você não vai chegar ao final do mês e você não vai colher o resultado. Você não vai encontrar lá na tua conta o valor a mais que poderia chegar se você se deixar por último. Então a coisa que você tem que fazer é você se pagar primeiro. Rodrigo, mas não dá para se pagar primeiro. Quanto de lucro que dá o teu negócio? É 10%? Então é como se você, a cada R$1.000 que entrasse, você pegasse R$100 e separasse numa conta. Não dá para fazer isso, Rodrigo. É impossível, é uma correria danada. A empresa ela tem compromissos, o saldo ele aumenta e abaixa. Então você precisa de um método que no final do mês te garanta que você conseguiu fazer isso. Ou uma coisa ou outra. Um método que te mostre que você está se pagando primeiro o tempo inteiro. É como se primeiro entra um dinheiro. Se é 10% o meu lucro ou 15%, eu me pago, o restante eu posso pagar fornecedores e pagar despesas. E como que faz isso? Numa empresa pequenininha é mole, né? Meu pai fala que quando ele tinha botequim, ele já fazia isso, dava 20%. Isso há 40 anos atrás. Mas agora, uma empresa que tem um movimento aí muito grande, né, que compra lá quase 30, 40, 50 mil por dia, como é que controla isso? Como é que faz para não se deixar pagar por último, cair nessa armadilha? Você precisa de uma forma que você consiga controlar para você estipular até onde você pode pisar, até onde você pode pagar por mês, quanto que você pode pagar no máximo de despesa por mês, mas principalmente é como se você estivesse tirando a tua parte o tempo inteiro. Se todo dia você tirasse a tua parte. Como é difícil fazer isso numa empresa pequena e média, uma farmácia que fatura mais de R$100.000 por mês, eu criei um método. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa que eu estou fazendo hoje, que o meu pai fazia quando ele tinha botequim há 40 anos atrás. Ele viu lá que era 20% o lucro dele e ele tirava 20%. Entrava 1.000, ele tirava 200, 800, ele comprava e pagava as despesas. E assim foi fazendo. E mesmo com o botequim, começando com o botequim, ele foi comprar uma casa, comprar outra, resolve as coisas da família junto com o irmão, trabalhando todos os dias, porque se pagava primeiro. Agora, quando você não faz isso, você torra o dinheiro inteiro. Você vai pagar funcionário, os colaboradores, vai pagar fornecedores, vai surgir sempre despesas inesperadas, despesas que são ali urgentes, coisas que têm que ser feitas. Aí no final do mês, na hora que você for olhar lá, quanto que deu? A farmácia vendeu 100, tinha que dar mais 15 mil a mais na conta. Cadê os 15 mil? Sumiu. Então, se você se deixar para pagar por último, não vai sobrar a tua parte. Isso aí. Se você se deixar para pagar por último, talvez não sobre a tua parte. E como eu sei que você não tem tempo para ficar preenchendo planilhinha, né, para poder ficar anotando tudo,
e você ficar controlando todos os controles, como se você fosse uma contabilidade, eu tive que simplificar as coisas. Então tem clientes meus que tem um sistema maravilhoso, que aperta um botão e tem lá o lucro líquido que o negócio dá. E eu chegava para ele e falava assim, beleza, deu aqui 20 mil de lucro líquido, deu aqui 50 mil de lucro líquido de acordo com o sistema. Aumentou na tua conta 50 mil? Ou aumentou na tua conta nesse último mês 100 mil, igual está dando aqui no sistema? Não. Então ele caía nessa armadilha de se pagar por último. Como ele estava controlando tudo, registrando tudo, igual o contador, né? E fechando lá o DRE, DL, LLP para cá, é um monte de letrinha que esses consultores inventaram, né? Então eu sou bem simples, é lucro no papel, é faturamento, quanto custou aquilo que foi vendido, despesa total e lucro no papel. E lucro na conta, que é assim, se o lucro no papel apareceu inteiro na conta, não. Porque a geração de caixa de uma empresa ela pode ser às vezes muito maior do que esse lucro no papel. Agora, você precisa de uma forma que você consiga antever isso, que você consiga planejar para que você saiba para daqui a 30, 40, 60, 90 dias o que você pode pagar, até onde você pode chegar. Por quê? Senão na hora que você entrar no mês, cara, você já comprou, cara. Tudo que você vai pagar quase no mês, há 60 dias atrás, às vezes, ou 45 dias atrás. Então não adianta só registrar, Você precisa de um método, uma forma simples de você fazer sobrar. Por quê? Se você só registrar, você vai conhecer muito bem seus números. E eu recomendo que você registre todas as suas despesas, anote lá tudo que você gastou. Agora, isso não garante sucesso de ninguém. Eu escuto muitos sabichões, pessoas que falam, Rodrigo, eu conheço todos os meus números. E aqui eu estou conciliado com o meu cartão de crédito, com o meu extrato bancário. Falei, beleza, e aí, quanto aumentou na conta esse mês? Que é igual a armadilha do jogar bonito, que eu já falei outras vezes, né? E vou falar de novo, faz muito movimento, joga bonito, tá tudo lindo, tem lá os números de tudo registrado, tá lá o sistema maravilhoso, tá? Mas venceu a partida, que fez o lucro aparecer na conta? A tua parte sobrou? Se a tua parte não sobrou e você está se deixando pagar por último, você está caindo aí nessa armadilha. E qual que é a oportunidade, Rodrigo? A oportunidade é você começar com o que você tem. Se o teu negócio ele dá um resultado hoje, se ele dá 10% de lucro no papel, talvez você consiga fazer até 15% de geração de caixa. Se ele dá 15% de lucro líquido, talvez você consiga fazer até 20% de geração de caixa. Por quê? Por que essa geração de caixa é importante por 6 meses? Para você ter fôlego, meu amigo. Para você ter aí tranquilidade em meio ao medo. Por quê? Medo é um negócio que contamina. Você imagina todo mundo aí com medo, falando de crise, de que vai quebrar todas as empresas, que vai acontecer isso, aquilo outro, e você está olhando para a tua conta e falando, epa, nunca tive tão tranquilo, nunca tive tanto caixa na minha vida. Eu tenho aqui N meses de despesa, eu tenho 10 meses de despesas aqui, se a minha despesa aqui é 30 mil, eu tenho 300 mil aqui, 10 meses de despesa aqui na minha conta, quietinho aqui. Se der algum problema na economia, eu consigo aqui manter a minha empresa aqui com as despesas fixas e variáveis por 10 meses. Então, assim, vai te dar uma tranquilidade, né? Ter 10 meses, ter 12 meses de despesa paga dentro da tua conta lá, em dinheiro, né? Mas se você não fizer a tua parte aparecer primeiro, igual eu falei que no passado meu pai fala que fazia no botequim, isso ajudou muito ele ir crescendo, você vai utilizar um outro método. Por quê? Existem duas formas de você fazer aí, você se pagar primeiro. Ou você coloca um objetivo, ou você coloca a cenoura na frente, que é o objetivo, ou você cria uma dívida. Ou você cria a dívida e põe a cenoura para correr atrás de você. Qual que é a melhor opção? Tem gente que só se move pela dor. Por quê?
Se ele cria uma dívida de R$1 milhão, se ela não pagar essa dívida, o que acontece com ela? Quebra, né? Suja o nome, a empresa fecha, ela passa vergonha. Então, aí ela trabalha, aí ela faz o que tem que fazer, porque a dor da perda é muito grande. Agora, quando ela põe um objetivo, quando é a busca de uma vida melhor, uma busca de uma condição melhor, que é botar um objetivo, que é falar, eu vou juntar R$1 milhão a mais na minha conta em 6 meses. Se ela fizer 500 mil a mais na conta, vai estar doendo? Não, não vai estar, né? Então, assim, quando você trabalha pela busca de um objetivo, você vai ter que ter formas de se motivar, você vai ter que ter um padrão de pensar assim, eu não aceito menos do que isso, porque se é meu por merecimento, se a minha empresa dá para fazer, eu não aceito um resultado menor, porque se você aceitar, você vai colher, e aí você vai estar deixando aí, imagina no exemplo que eu dei, você podia fazer R$1 milhão a mais em 6 meses, fez 500 mil, perdeu quanto? R$500 mil. Volta no outro semestre? Nunca. No outro semestre não faz 1.500.000. Está fazendo no máximo 1 milhão. Então, assim, essa é a armadilha de se pagar por último. Ou você cria uma forma de você não aceitar menos do que aquilo que você merece, que é a tua parte. E você começa a se pagar primeiro, e você tem um método, encontra um método. Dei o exemplo do Desafio Gás. É um método que eu uso há muito tempo e as farmácias que eu atendo têm dado bom. Se você quiser utilizar, convido você, entra lá, marca uma sessão estratégica comigo que a gente vai conversar. Se a gente verificar que vai ser bom para você e é o teu momento, eu deixo você entrar, senão eu vou te agradecer o interesse e vou falar, cara, não é o teu momento. Mas você precisa começar a se pagar primeiro, porque isso é muito importante, isso vai dar uma diferença muito grande na tua vida. E as pessoas às vezes não estão ligadas nisso. Tem muita gente que fala, Rodrigo, se eu não tiver uma dívida, eu não junto dinheiro. É meio uma muleta, né, cara? Eu também já passei por isso, da minha família também já foi assim. Eu já enfrentei dificuldades muito grandes, porque eu tinha usado esse método de criar um compromisso, e aí você tinha que trabalhar, e veio uma enchente, destruiu as lojas tudo, o faturamento caiu 60%, e aí, como é que cumpre os compromissos? Então, quando você está nesse cenário de ter um compromisso mensal já, que você só está juntando dinheiro dessa maneira, quando você vai lá, pega um empréstimo no banco para comprar algo, e aqui você tem que pagar todo mês, você corre um risco, é igual se fosse o fio esticado no último que está a ponto a arrebentar, né? Você está tenso o tempo inteiro. Por isso que você fica ligado. E às vezes tem gente que são viciadas nisso, porque ela sabe que tem que acordar no outro dia porque tem conta para pagar. Agora, qual que seria o melhor? Não seria melhor você se motivar e você se mover para estar alcançando algo melhor? Por ter a ambição de estar construindo algo melhor, estar juntando, acumulando mais patrimônio, mais investimentos que você está fazendo ali, gerando renda passiva, tem mais dinheiro na conta para dar mais tranquilidade? Sim, mas é muito mais difícil, como eu falei. Por quê? A maioria, ela não tem amor próprio o suficiente para se pagar primeiro. E eu também não sei se é só amor próprio, mas aqui é uma teoria minha. Porque você tem que se gostar um pouquinho para poder se pagar primeiro, mais do que os outros. Porque é igual num avião, ou você põe o oxigênio primeiro em você para depois colocar nos outros, ou vai faltar oxigênio para você. E a maioria, né, não está ligada nisso, está se deixando para pagar por último. Ela fala, não, Rodrigo, eu tiro para mim o que sobra. Falei, e aí, quanto sobra? É o que poderia estar sobrando? Não, é um pouquinho a menos. Falei, quanto a menos? Não, é 20 mil por mês a menos. É 30 mil por mês a menos. É 50 mil por mês a menos. Né? Um pouquinho, né? Tá perdendo 50 vezes 12, 600 mil por ano, 6 milhões em 12 anos, porque ainda não sabia essa forma. Se você ainda não sabia, você está perdoado, meu amigo. Por quê? Eu te falo, eu também aprendi isso porque eu já caí nisso. A minha família também, a gente por muito tempo caiu nisso. Achava que só dava para comprar alguma coisa se fizesse um compromisso. Quando tinha compromisso, pagava. Quando não tinha, eu juntava dinheiro a mais na conta. E aí eu fui entender isso, fui estudar, falei, caramba,
É porque as pessoas, quando tem um compromisso, se ela não cumprir, a dor é muito grande. Ela perde o nome, perde a empresa, perde os bens que tem, passa vergonha perante a família, perante a sociedade. E aí é uma âncora, né? Isso aqui, porra, quem quer passar por isso? Ninguém, né? Agora, juntar sem ter dor nenhuma, juntar a mais, botar lá um objetivo, vou fazer 500 mil em 6 meses a mais na conta, ou 1 milhão, ou 100 mil a mais na conta, esses 6 meses. Isso você tem que ser maduro o suficiente, ter amor próprio suficiente para começar a se pagar primeiro, porque senão você vai se deixar por último. E quando você se deixa por último, o resultado que você colhe é bem menor do potencial que você tem, do potencial que a tua empresa tem, que a tua farmácia tem. Isso eu te falo porque eu já passei por isso por muito tempo, tem 33 anos que a minha família tem farmácia. Ontem eu falei que a minha farmácia tem família, aí eu morri de rir aqui ao vivo, mas tem que tornar um negócio, botar um pouco de humor, falar, caramba, eu fui um tolo aqui, poxa, que boboca que eu fui, né? Deixando por último o tempo inteiro e acabei aqui perdendo quanto nos últimos anos. Esses dias eu estava conversando com um empresário e ele falou, Rodrigo, pela primeira vez eu consegui fazer 85 mil a mais na minha conta, só que tem 20 anos que eu tenho farmácia. Falei, cara, não olha para trás não, cara, senão você tropeça, olha só para frente, para onde você quer chegar. Vamos fazer todo mês aí mais 85, vai juntando, e porque o que passou, não dá mais para recuperar, é o que a gente tem controle daqui para frente. E essa foi uma coisa que eu observei muito. Se você tem, né, uma farmácia e você está vivendo isso, isso é muito comum. Fala, não, Rodrigo, não tem lucro. Quando a pessoa fala comigo que não tem lucro, é isso que está acontecendo, porque ela está se deixando para pagar por último, no final não está sobrando nada na conta, e aí ela está falando que o negócio não dá lucro. Mas o negócio dá lucro. Quando você olha lá, como é que faz para ver se um negócio dá lucro? Você pega lá, quanto vende por mês? Um exemplo, vende 100 mil por mês. Quanto custa tudo que foi vendido? Se a sua farmácia vende 100 mil, talvez você venda coisas que dão mais lucro. Vamos botar 50 mil aqui de CMV, de custo da mercadoria vendida, e não o que você pagou dentro do mês, beleza? Tá, joia? E aí vamos colocar que as suas despesas fiquem em 35 mil reais no total. O teu prolabore, salário dos funcionários, impostos, aluguel, sistema, luz, água, telefone, e sobra 15 mil aí por mês de lucro líquido no papel. No papel está dando isso. Na hora que você puxa lá no sistema, se tivesse tudo anotadinho lá, que eu acho difícil de estar, mas eu estou falando que não precisa estar tudo anotadinho para começar a colher resultado. Primeiro você começa a colher resultado com o que você tem. Seria o quê? Esses 15 mil, se dá 15 mil no papel, pode dar no caixa, de geração de caixa, às vezes até 20 mil a mais na conta, todo mês. Se dá 15 mil no papel, pode dar um pouco mais de geração de caixa a mais na conta. E como é que você vê? Qual que era o saldo no dia 1º de junho? Qual que era o saldo no dia 30 de junho? Quanto que aumentou o saldo na conta? Né? Aumentou aí esses 20 mil reais? Se não aumentou, você já perdeu. Você está se deixando para pagar por último. E aí você perdeu. Porque você precisava já ter uma forma de controlar tudo para que fosse praticamente impossível que esses 20 mil não aparecessem na tua conta no final do mês. Esse é o método do Desafio Gás. É praticamente impossível. Porque se é matemática, se você está controlando tudo o que entra, para entrar no mínimo 100, está controlando tudo o que sai, para sair no máximo 85. É impossível que não aumente 15, mas que se você conseguir controlar de maneira que saia só 80, vai sobrar quanto? 20. Então assim, só que não dá para fazer isso entrando dentro do mês sem saber disso, já tendo tomado todas as decisões de compra e de tudo, de ações. Não dá para esperar terminar o mês para ver isso, né? Porque registrou os números. Não, bem antes de começar o mês, talvez 60 dias antes,
30 dias antes, você tem que ter uma forma, um método simples que você consiga controlar no caderninho, que seja, se você não tiver um sistema bom, mas que você faça a projeção do teu negócio. Nenhum sistema vai fazer isso para você, porque todos os sistemas de gestão, eles controlam o passado, né? É registro de informação. Então você precisa estudar um pouco essas informações para você projetar o teu futuro. Projetar o futuro, saber 30, 60, 90, 120 dias à frente como que vai ser, para que você comece a fazer a tua parte aparecer para você, né? Senão você vai se deixar pagar por último, você vai chegar por último. E isso tem acontecido em 9 em cada 10 farmácias que eu converso. E isso eu já caí, como eu te falei, e beleza, se você não sabia disso, você está perdoado, só que agora tem um problema. Agora você já sabe que o tal de Senhor Lucro, Rodrigo Ramos, da Aprenda.com, que criou o tal de Desafio Gás, falou para você, e agora você sabe já. E se você não estiver fazendo, agora Deus já sabe que você não está fazendo porque você não quer. Então, quando você não sabia, você estava sendo perdoado. Agora você já sabe. Então, é só pegar um método e começar a aplicar na tua empresa todos os meses. Um dia você ainda vai me agradecer de ter começado. Um forte abraço, aqui Rodrigo Ramos, Senhor Lucro, e manda ver.